Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é: nem todos terão a vida eterna. Veja por quê. Muita gente hoje do sistema religioso e até mesmo alguns pregadores da graça não conseguem entender nem explicar sobre alma vivente e nem sobre o que é o espírito e qual a diferença entre um e outro. Por isso, eles acabam acreditando que todas as pessoas terão a vida eterna. Portanto, este vídeo vai mostrar para você um pouco sobre essa questão, para que você possa entender realmente um pouco mais sobre isso. Mas antes, eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário, para que toda terça e sexta-feira você possa receber os novos vídeos da TV Evangelho. Continuando, meus amados irmãos, você precisa saber que todo ser humano é uma alma vivente, pois recebeu o fôlego de vida dado por Deus, quando Deus soprou em suas narinas, transformando-os em alma vivente. Saiba, porém, meu amigo, que fôlego de vida até os animais têm. É o fôlego de vida responsável pela nossa vida. Isso foi dado por Deus. Podemos chamar também de espírito de vida, pois é ele que nos mantém vivo. Mas este fôlego de vida vem só para o homem carnal. Por isso, o homem é apenas uma alma vivente. Porém, o fôlego de vida, ou seja, o espírito de vida, que faz do homem uma alma vivente, não é um espírito vivificante. Há uma diferença muito grande entre alma vivente e espírito vivificante. Então perceba que só os filhos de Deus têm o espírito vivificante. O apóstolo Paulo nos mostra que Adão era um homem carnal e que ele tinha somente o fôlego de vida e que ele era apenas alma vivente. O que você precisa saber e entender é que todos nós somos almas viventes, porque temos este fôlego de vida. Mas nem todos são filhos de Deus, pois muitos não têm o espírito vivificante. Sabe então o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5, 16 e 17? Não quer dizer que todo mundo é salvo. O problema é que as pessoas não lêem o contexto e não entendem, e por isso interpretam mal esta passagem deste versículo. Portanto, vamos entender melhor sobre este assunto. Quem foi feito para ser salvo é porque foi predestinado por Deus, pois Deus fez vasos de honras e vasos para desonra. Veja o que diz em João capítulo 1, versículo 12. Diz o seguinte: mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Perceba então, meu amigo, que Deus deu o seu poder aos homens para que os homens que crescem se tornem filhos de Deus. E esse poder é a fé em Cristo Jesus. Mas aí fica uma pergunta: são todos que creem? São todos que têm fé em Cristo Jesus? Nós, na verdade, sabemos que não, pois nem todos são filhos de Deus, pois muitos vivem uma vida sem temor a Deus. Deus não é pai de todos, Deus é pai de seus filhos. Veja o que diz o versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Temos que entender que não há espaço para invencionice. Então fica bem claro que quem são os filhos de Deus? São os que foram escolhidos e nasceram segundo a vontade de Deus. Ninguém pode contradizer a vontade de Deus, pois ele escolhe quem ele quer e como quer. Não é como eu e você quer. É como ele fez com Jacó e Esaú, aborrecendo um e escolhendo o outro. A salvação não depende de mim nem de você.
é Deus que escolhe. A salvação eterna é predestinada por Deus ao homem que tem o Espírito vivificante em Cristo Jesus. E isso não vem da vontade do homem, nem da vontade da carne, vem de Deus. Veja o que diz em João 3, versículo 15, que diz o seguinte: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Veja então, meu amigo, se cremos, estamos na vida eterna. E isso é porque Deus nos colocou nessa condição, nos predestinou a crer. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vemos que há uma controvérsia no entendimento das pessoas quando eles dizem que Deus amou a todas as pessoas do mundo e que todos serão salvos. E eles pensam assim quando lê este versículo acima. Mas eles fazem isso porque não lê o contexto e porque não entende bem as palavras que estão escritas na Bíblia da maneira certa. Mas o que eles não entendem é que o mundo que é referido neste versículo é apenas o mundo dos judeus, não foi o seu nem o meu mundo. Então veja que foi só para quem crê. Se valeu para antes da cruz, estas palavras da vida eterna também continua valendo para depois da cruz, mas só para quem crê em Cristo Jesus. Saiba que Deus mudou os pactos, mas a salvação é por fé, não é por obras. Se crer, será salvo. Se não crer, não terá a salvação. Esta é a verdade que está escrita e que o apóstolo Paulo e Cristo nos revelou. Nem todos serão salvos, nem todos são filhos de Deus, pois Deus não é injusto, mas Ele sabe quem são seus filhos, pois Ele mesmo os predestinou a terem a vida eterna. Ser salvo ou não depende de nós. Confira o que disse Paulo em 2 Timóteo, versículo 19. Diz o seguinte: todavia o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Daí fica uma pergunta: e por que devemos nos apartar de toda iniquidade? Veja, Paulo tem a resposta. Veja o porquê. Confira em Tito 2, versículo 11, o que diz: porque a graça de Deus manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Versículo 12. Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente. Perceba então que ser filho é ser renovado pelo Evangelho da graça de Deus. Cada dia ser lapidado, se tornando uma nova criatura, se tornando uma pessoa melhor, em Cristo Jesus. Veja em João 11, versículo 25, o que diz: declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sendo assim, meu amigo, vemos aqui que a vida eterna está no crer em Cristo Jesus e pela fé. Versículo 26. Todo aquele que crê vive, e quem crê em mim jamais morrerá. Crês isto? Veja que ele fez uma pergunta. Percebemos aqui então que Jesus se refere ao nosso espírito, pois o corpo morre sim, mas o nosso espírito volta a Deus, pois ele foi vivificado pelo conhecimento da sua palavra. Isso é vida eterna, e isto é no sentido espiritual, não é no sentido carnal. Mas alguém vai me perguntar: me explica o que é vida eterna. Então eu vou responder. Não sou eu que respondo, na verdade. É a própria palavra de Deus, que está escrito em João 17:3, que diz: e a vida eterna é esta,
que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Isto é a vida eterna, e nem todos conhecem e nem todos creem em Deus. Só quem tem o Espírito de Deus é salvo, e porque foi predestinado por Deus. Em Romanos 8:9 diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então veja, quem tem o Espírito de Deus pende para as coisas de Deus. Percebemos então que nem todos têm o conhecimento. E o conhecimento é a luz do Evangelho ensinado pelo apóstolo Paulo. E isso poucos têm. Confira em Atos 13:47 o que Paulo diz. Porque assim ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Entenda então, meu amigo, que a luz que Paulo levava consigo era o conhecimento. E isso era para ele repassar aos que crescem e aceitassem esta luz. Então vemos aqui que a vida eterna é para quem alcança a consciência do Evangelho, para quem alcança o entendimento e tem a fé. Creio que você entendeu. Nem todos terão a vida eterna, pois a vida eterna é só para aqueles que foram predestinados por Deus. Portanto, meu amigo, creio que hoje o pouco que eu passei para você já deu para iluminar a sua mente e o seu entendimento. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.